Agora sim, pessoal, vamos dar um bom dia definitivo, né? Já que nós vamos adentrar de fato nesse nosso bate-papo do sábado pela manhã. Aproveite para relembrar a sua equipe, relembrar a sua rede, porque nós vamos tratar dos estudos científicos, da comprovação, e eu tenho certeza que para cada um de nós isso é muito importante. Quem de vocês aqui nunca se deparou com a pergunta, né? Tem comprovação científica? Ou talvez alguém até perguntou assim: por que os estudos não foram feitos em humanos? Nós vamos entender isso hoje também, tá? Mas esse treinamento, pessoal, além de nos ajudar a ter um conhecimento melhor, nos ajudar nos argumentos, ele visa fortalecer as nossas próprias convicções. Todos vocês já viram os benefícios que o Silocimol ele proporciona na saúde das pessoas. Eu vou até aproveitar aqui para perguntar: quem de vocês aqui já obteve melhora em algum aspecto da saúde com o uso do Silocimol? Quem já obteve, digita aí no chat eu, só para a gente ter uma ideia, digita aí eu. Bom dia, Rose. Ó, todo mundo, todos nós já obtivemos uma melhora significativa, mas nós temos que estar com as nossas convicções sempre fortalecidas do produto extraordinário que nós temos nas mãos. Então, o nosso bate-papo hoje, nós vamos entender o método que foi desenvolvido, o estudo científico. Nós vamos primeiramente analisar a conclusão do estudo, fazer uma análise dela, os benefícios para a saúde. E, por último, o que eu considero mais importante, o que eu chamo de joia da coroa, que é as publicações e citações. Publicações e citações no Brasil e também a nível internacional, ok? Então vamos começar, vamos compartilhar aqui o slide. Aproveita para relembrar a sua equipe, né? Então, quando tem uma apresentação de negócio, por exemplo, você vê um slide como esse. O Silocimol possui tecnologia reconhecida internacionalmente. Pesquisas e estudos publicados em renomadas instituições. Mas você saberia explicar quais foram as publicações? Qual é o reconhecimento internacional que essa tecnologia tem? Como se deu o processo científico? Então é isso que nós vamos destrinchar aqui. Mas eu repito, visa nos dar mais argumentos, mas principalmente fortalecer a sua convicção, fortalecer a nossa convicção da tecnologia extraordinária que nós temos nas mãos. E que, como vocês já disseram aqui no chat, todos obtiveram uma melhora significativa em algum aspecto da sua saúde. Então, vamos começar a entender como que se deu esse estudo, né? Vamos falar do estudo científico que foi desenvolvido pela APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Esse estudo ele teve dois estágios. O primeiro estágio com as vacas da raça Jersey, né? Então o estudo teve esse título: Efeito da água magnetizada no hemograma, perfil bioquímico sérico, hemogasometria, produção e composição do leite de vacas Jersey. Lembrando que esse é o primeiro estágio, ok? O estudo ele foi desenvolvido da seguinte forma. Aliás, antes de falar de como ele foi desenvolvido, é importante nós entendermos a equipe multidisciplinar que estava à frente dessa pesquisa. Nós temos aqui o Dr. Geraldo Balieiro Neto, mestrado pela USP, doutorado pela Unesp, inclusive pós-doutorado em Évora, em Portugal. Então, um profissional gabaritado da área, né? Você pode encontrar o currículo dele aqui no CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, todo o currículo dele. O currículo é extenso e, como você pode ver, começou lá nos anos 80. Então, não é um profissional recente, é alguém do ramo há décadas, né? Lá nos anos 80, graduado em zootecnia, aí tem os aperfeiçoamentos, inclusive a formação em Évora, em Portugal. Então, o doutor Geraldo Balieiro, com equipe multidisciplinar, esteve à frente
desse estudo científico, que no seu primeiro desdobramento, primeira etapa, envolveu as vacas da raça Jersey, ok? Como que se deu o estudo? Então, o ensaio ele foi conduzido pela APTA, né, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, e foram utilizados 26 vacas da raça Jersey. Essas 26 vacas foram divididas aos pares, né, como você está vendo aí, 13 vacas bebendo a água não tratada e 13 vacas bebendo a água condicionada com silocimol. Um aspecto muito importante é que esse estudo se estendeu pelo período de lactação das vacas. Lá na frente, você vai entender a importância disso, né? Que é o período de engorda, é o período em que as vacas se alimentam com maior velocidade, tá? Bom, então 26 vacas e foi feito o estudo, esse no primeiro estágio. Mas aí se viu todos os benefícios, todos os resultados no gado. E se decidiu estender para a área humana. E aí o estudo agora teve o segundo desdobramento. Nesse estágio, ele foi realizado com os ratos Wistar, como vocês estão vendo aqui. Aqui cabe uma explicação muito interessante. Em algum momento, alguém vai te perguntar o seguinte: mas por que que o estudo foi feito com ratos e não com humanos? A primeira coisa a ter em mente é que uma pergunta como essa, ela está desprovida de conhecimento. Eu vou te mostrar, por exemplo, que a revista científica Galileu, ela explica, olha, é uma revista científica, ela diz, entenda por que cientistas usam ratos de laboratórios como cobaias. E aí a revista nos ajuda a entender o motivo por trás. Então, olha, não é raro lermos sobre testes científicos que usam ratinhos brancos de laboratório como cobaias. Notem, a razão é que existe uma série de vantagens em testar tipos de processos nos roedores. Sendo pelo curto tempo de gestação da fêmea 21 dias, agora notem, ou por sua fisiologia, que é parecida com a dos humanos. Não é que é igual ao organismo dos humanos ao dos ratos, mas tem muitas semelhanças, né? Como diz aqui a revista. O pesquisador explica, olha que informação interessante, que o genoma de camundongos tem similaridade com o genoma humano. Essa semelhança, principalmente na produção das proteínas, na informação de produção de proteínas, é de 85%. Bom, então a pergunta é óbvia. Quando se vai desenvolver uma vacina, um medicamento, os testes com células-troncos, por que que se usa os ratos? Porque o organismo tem semelhança com os humanos. E até porque teste com os humanos envolve uma série de coisas, inclusive éticas morais, envolve dinheiro. Então se usa os ratos e tudo é feito com acompanhamento da Sociedade Protetora dos Animais. Então, acho que essa informação é muito importante, né? Para que nós entendamos por que que o estudo, que os estudos, de forma geral, na sua maioria, utilizam os ratos nos seus ensaios. E aí o estudo se deu da seguinte forma: 48 ratos, o ISTA, que foram divididos em dois grupos. 24 do controle, tomando água convencional, e 24 a água tratada magneticamente. E esses ratos foram subdivididos em três grupos para avaliação. Eles foram avaliados com 15, 30 e 45 dias. Eles foram mantidos em gaiola metabólica. A gaiola metabólica, ela separa com perfeição fezes e urina e minimiza o estresse do animal. Até porque se o animal estiver estressado, isso poderia ter impacto no resultado. Então, durante todo o experimento, os animais foram mantidos em gaiola metabólica, né? E como já vimos, os cientistas usam ratos de laboratório porque há muita similaridade com o organismo humano. Na questão da produção de proteínas, essa informação, a similaridade é de 85%. Então, é uma similaridade muito alta, né? Até a revista menciona que vários estudos, né, como doenças de Alzheimer,
distrofias musculares, autismo, obesidade. Todos esses ensaios, todos esses estudos são utilizados os ratos como fonte de pesquisa, ok? Bom, então agora nós vamos primeiramente conversar um pouquinho sobre a conclusão do estudo. O que é que o estudo apontou, o resultado? E depois, o mais importante, que eu acho que vocês devem entender bem, é as publicações e citações ao redor do mundo, ok? Então vamos ver primeiramente a conclusão do estudo. O primeiro aspecto que o estudo apontou foi o aumento do teor de oxigênio dissolvido na água. E esse aumento ele não foi pequeno. O aporte de oxigênio foi na casa de 10%. Gente, 10% a mais do teor de oxigênio. E como é que isso afeta o nosso organismo? Bom, 90% de um componente do sangue, que é o plasma, é água. Então, um componente sanguíneo, que é o plasma, 90% dele é constituído de água. Uma vez que aumentou o oxigênio na água, o plasma, ele fornece oxigênio para a hemoglobina, que vai distribuir por todo o seu corpo. Ou seja, todo o seu corpo vai ter uma melhor oxigenação. Agora vem a questão: quais são os benefícios para você, para a sua saúde, de um aporte maior de oxigênio? Quais são os benefícios? São vários. Por exemplo, quem pratica esportes. Quem pratica esportes é fundamental um aporte maior de oxigênio. Mas os benefícios também se estendem para a sua saúde. Quer ver um exemplo? A baixa oxigenação, ela causa cianose. A cianose é uma doença que deixa os dedos e os lábios arroxeados. Talvez até você já tenha visto. Mas por que surge a cianose? Porque os vasos sanguíneos das extremidades do corpo se contraem e enviam pouco oxigênio. Envia pouco oxigênio para os órgãos principais do corpo. Só que quando ocorre a cianose, também ocorre um outro processo, que é o aumento da pressão nas artérias, porque contraiu, né, os vasos sanguíneos. Bom, mas você tem um aporte de 10%. Então, olha que você está evitando, né? Você consegue evitar, por exemplo, a cianose. Outra coisa importante é os aspectos do cérebro. Isso aqui é muito interessante. Há estudos, pessoal, que demonstram que o corpo recebe menos oxigênio nos períodos de depressão. Todas as células do corpo, elas são afetadas, mas especialmente as do cérebro. As células do cérebro, durante um período de depressão, elas podem sofrer danos e morrer. Por qual motivo? Porque reduziu o aporte de oxigênio. Alguns estudos nem conseguem identificar a causa, né? Se é a mudança no padrão de respiração, enfim, mas em geral é afetada pela redução de oxigênio. Inclusive as pessoas com depressão, síndrome do pânico, com a bipolaridade, elas têm uma deficiência no cérebro de oxigênio. Quantas pessoas vocês já ouviram, né, que melhoraram muito da depressão, da síndrome do pânico com a nossa tecnologia? Tá? Então você lembra, nós estamos falando de um aporte de 10% de oxigênio. Lembrem, por exemplo, do período da pandemia, né? Durante a pandemia, quantas pessoas morreram pela baixa oxigenação, pela hipóxia? Você concorda que 10% é um fator determinante entre a vida e a morte de muita gente naquele período? Foi um fator determinante. Então, 10% não é pouca coisa, foi um aporte muito grande, tá? Então, nós já vimos a importância aqui do oxigênio na questão das células do cérebro, mas vamos falar também da importância do oxigênio no câncer. A hipóxia é a baixa oxigenação, e a hipóxia é considerada causa primária do câncer. Inclusive, esse médico alemão, o Dr. Otto Warburg, falou isso, né? Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1931, e o que ele descobriu, pessoal, foi que as células cancerígenas, elas gostam de açúcar.
Então, o açúcar acidifica o organismo. Só que a acidez do organismo leva à hipóxia, que é a baixa oxigenação. Ele explica no seu livro e na sua tese que a acidez sequestra o oxigênio das células. Então, a acidez sequestra o oxigênio das células. Aí a hipóxia, a baixa oxigenação, é causa primária do câncer. Ele até diz no seu livro o seguinte, e na sua tese, né? A falta de oxigênio e a acidez são duas caras de uma mesma moeda. Quando você tem um, você tem um outro. Ou seja, se você tem o seu organismo acidificado, então automaticamente falta oxigênio no organismo. É automático, porque a acidez sequestra o oxigênio das células. Mas, de novo, o que é que o estudo apontou? Um aporte de 10% de oxigênio. Então, nós estamos falando aqui de um aspecto preventivo de uma doença que já ceifou tantas vidas, como é o caso do câncer. Então, olha que fantástico, né? Bom, mas não para por aí. O oxigênio, ele também tem íntima relação com a imunidade. Inclusive, essa imunologista, a doutora Roberta Rodrigues, ela é de São Paulo, e ela diz, por exemplo, que quando o corpo não está hidratado, isso interfere no transporte de nutrientes e oxigênio. E quando interfere no transporte de oxigênio, a resposta imunológica é prejudicada. Então, o oxigênio também tem íntima relação com a imunidade do organismo. Então, é importante o corpo estar hidratado, recebendo o oxigênio que vai ser distribuído. Ela menciona a imunoglobulina LGA, que é um anticorpo importante, né, nas defesas do organismo. Então, veja quantas coisas. O primeiro aspecto que foi mencionado, que foi descoberto, do aumento do oxigênio, é benéfico para a sua saúde, a imunidade, as células do cérebro, a questão do câncer, a cianose, a pressão arterial, para quem pratica esportes. E nós estamos falando só do primeiro aspecto que os cientistas descobriram, né? Um aporte de 10% de oxigênio. E aqui está, como está escrito lá no estudo, né? É o resultado da discussão. Eles chegaram à seguinte conclusão: o tratamento magnético reduziu o teor de sódio, potássio e cloro e aumentou o oxigênio dissolvido na água. Inclusive, a tabela mostra que esse aporte foi de 10%, ok? Então, houve o aumento do oxigênio na água, e isso é benéfico para toda a saúde. Mas uma outra coisa que o estudo apontou está aqui, olha, observaram que o tratamento magnético aumentou o pH e reduziu o teor de sódio da água. Mas esse aumento aqui foi do pH no sangue, que você vai ver agora. É uma segunda descoberta, uma segunda conclusão do estudo, que a água tratada magneticamente, ela elimina o excesso de dióxido de carbono agregado à hemoglobina do sangue venoso. Isso aqui é simplesmente dizer que houve um aumento do pH do sangue. Então, por que que houve esse aumento? Vocês estão vendo aqui o ácido carbônico, né? O ácido carbônico é resultado da associação da água com o dióxido de carbono, que vai gerar no final o bicarbonato. Isso aqui, gente, é o sistema tampão do bicarbonato. É o sistema que o nosso corpo tem para regular o pH do sangue. E o bicarbonato, que você está vendo aqui, ele se dissocia em dióxido de carbono e água. O bicarbonato se dissocia em dióxido de carbono e água. Então, os nossos tecidos produzem dióxido de carbono e ele é transportado pelo sangue até os pulmões, onde é eliminado. Quanto melhor foi esse mecanismo do sistema tampão, melhor para o seu pH para o pH do sangue. E foi justamente isso que o estudo apontou, que a ingestão da água magnetizada, ela resultou numa eficiência melhor de eliminar o dióxido de carbono. E isso contribuiu para elevar o pH do sangue. Então, nós não estamos falando de pH da água,
mas se elevar o pH do sangue. Então, houve esse leve aumento no pH sanguíneo, porque melhorou o sistema respiratório de eliminação do dióxido de carbono. Haja visto que o bicarbonato, né, ele se dissocia em água e dióxido de carbono e é transportado pelos pulmões até o sangue, onde é eliminado. Então, esse sistema também se tornou mais eficiente e aí se elevou o pH do sangue. Então, a maior eliminação do dióxido de carbono reduziu a acidez do sangue. Então, o sistema tampão do bicarbonato, ele trabalha com mais suavidade, porque é necessário menor produção de ânions, fosfatos de sódio, cloreto de sódio e bicarbonato. Então, o seu corpo não trabalha num forte estresse para regular o pH do sangue. O seu corpo, o seu organismo, o sistema tampão do bicarbonato, que é o mecanismo para regular o pH do sangue, ele é de forma suave. Não coloca o corpo num estresse para a produção e compensação do pH sanguíneo. E aí eu te pergunto, esse é ou não é um resultado extraordinário? Fantástico, né? Mas não para por aí, pessoal, tá? Dentro dessa conclusão do estudo, além de se elevar o pH do sangue, o estudo também apontou redução do triglicérides, da espessura de gordura subcutânea e de glicose. Tudo isso também foi apontado no estudo. Como vocês sabem, o triglicérides é um tipo de gordura e é uma fonte de energia, e ele é armazenado no tecido adiposo. Ele é proveniente da gordura vegetal, animal, dos carboidratos e também das bebidas alcoólicas. Mas o problema é os níveis elevados do triglicérides. Os níveis elevados, eles podem contribuir para o endurecimento das artérias, que é a aterosclerose, pode aumentar o risco de AVC, o risco de infarto agudo do miocárdio e outras doenças cardíacas. Os níveis elevados também podem causar esteatose hepática, que é a famosa gordura do fígado, né? E também causar pancreatite, que é uma inflamação aguda do pâncreas. E aí, o aumento do triglicérides são frequentemente um sinal indireto também de outros problemas, né? Como obesidade, diabetes ou problemas da tireoide. Mas veja os problemas que o triglicérides em excesso pode causar. Mas o estudo apontou a redução do mesmo, como está aqui. Aqui está lá, como está lá escrito na conclusão. O tratamento magnético da água reduziu a concentração sérica de triglicérides, mas também reduziu a espessura de gordura subcutânea. E isso aqui é interessante, porque como vocês podem ver aqui, as espessuras de gordura subcutânea do grupo de animais, controle, e do grupo de animais consumindo água magnetizada, foram 150, 160, 220 e 330 dias após o parto. Por que que isso é interessante? Esse período de 150 a 330 dias após o parto é o período de engorda do animal. É o período que o animal mais come. Mas, ao contrário, foi o período que reduziu a gordura subcutânea. Então, fica evidente que o animal não reduziu a gordura por falta de alimento. Foi no período de maior alimentação, que é no período da lactação. E ainda assim, houve a redução da gordura subcutânea. Então, de novo, você tem aqui a redução do triglicérides, da gordura subcutânea. Não é um outro benefício extraordinário que o estudo apontou? Mas, além disso, o estudo também apontou a redução da glicose. Como você vê aqui, houve menor teor de glicose nos animais consumindo a água com tratamento magnético, né? Bom, outro aspecto da conclusão do estudo, reduziu a viscosidade do sangue, e isso contribui para o melhor fluxo sanguíneo. Os benefícios da redução da viscosidade sanguínea são extraordinários, né?
porque aqui nós estamos falando de problemas com a circulação. Então, você melhora a fluidez do sangue. O estudo concluiu o seguinte: a menor osmolaridade do sangue, devido à redução da concentração de sódio, pode ser benéfica ao ser humano por reduzir a pressão nas artérias. Além disso, embora problemas cardiovasculares ocorram em pessoas com alta ou baixa pressão sanguínea ou colesterol, magras e gordas, homens e mulheres, fumantes ou não fumantes, pesquisas indicam que a alta viscosidade do sangue é um fator comum nas ocorrências. Doenças cardiovasculares. É um fator comum com a alta viscosidade do sangue. Mas o que que o estudo apontou? Redução da viscosidade sanguínea, melhora da circulação sanguínea, diminuição da pressão nas artérias. Pessoal, não é extraordinário? E o estudo também apontou o aumento do conteúdo da resistência e densidade mineral óssea, né? Aumento do conteúdo, resistência e densidade mineral óssea. O que é que isso significa dizer? Prevenção da osteoporose. É a conclusão que chegou a equipe científica. Descobrimos que houve um aumento da densidade mineral óssea de ratos consumindo água condicionada por um campo magnético silocimol, em comparação com um grupo que consumia água não condicionada. Agora notem, e esse efeito pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas ósseas em humanos. A conclusão é lógica, né? Aqui está a tabela, né? O aumento do conteúdo, da densidade, da resistência, 15, 30, 45 dias. Nos três casos, conteúdo, densidade e resistência, houve um aumento com 45 dias. A prevenção da osteoporose, ou da fragilidade óssea, ou da osteopenia. Isso aqui comprovado, está na tabela da conclusão do estudo, né? Bom, e aqui nós chegamos à conclusão final dos pesquisadores, é o que nós chamamos de transcrição literal. A transcrição literal é como está escrito lá no estudo, frase por frase, do que os cientistas chegaram à conclusão. Então, a primeira conclusão: a redução de sódio pode amenizar o problema de retenção de líquidos e reduzir a necessidade de medicamentos para controle da pressão arterial. Olha que conclusão extraordinária, né? Quantas pessoas vendeu o combo que tinha pressão alta e que normalizou? São muitas, né? Mas isso está aqui no estudo científico, como conclusão. Está no primeiro aspecto aqui da conclusão do estudo, né? Em humanos, você reduz, né, a questão do uso de medicamentos para o controle da pressão arterial. A segunda conclusão: a redução de triglicérides pode beneficiar a saúde humana, pois níveis elevados estão relacionados ao aparecimento de doenças coronarianas. Então, é benéfico para um órgão vital, que é o coração, para o bom funcionamento dele. Nós estamos falando de se prevenir um infarto, um AVC, por exemplo. E o terceiro aspecto: a melhoria da circulação sanguínea é desejável por reduzir as possibilidades de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Algumas pessoas que têm um AVC, que não vêm a óbito, mas têm sequelas irreversíveis. Alguns podem ficar acamados numa cadeira de rodas, perder a coordenação motora, perder movimentos. É muito triste. Mas olha o que está escrito aqui: a melhoria da circulação sanguínea é desejável, porque reduz a possibilidade da obstrução dos vasos sanguíneos, né? E no quarto aspecto, a maior saturação de oxigênio e melhoria da circulação possibilita maior aporte de oxigênio às células. Isso é benéfico, por exemplo, para quem pratica esportes, né? Mas como nós já vimos, beneficia todas as células do corpo, do cérebro,
Os benefícios são extraordinários, inclusive no aspecto preventivo ao câncer. E, por fim, na conclusão, diz os pesquisadores, para produzir urina, os rins retiram água do sangue. Assim, o efeito diurético pode reduzir o volume de sangue e a pressão dos vasos sanguíneos. Isso aqui é interessante nós falarmos um pouquinho mais, né? O efeito diurético. Gente, não tem jeito. Quando você começa a tomar água magnetizada, você não vai mais vezes ao banheiro? Não vai mais vezes? É o efeito diurético. Mas por que que isso é benéfico, né? Olha o que os pesquisadores argumentam aqui. Isso é muito bom, porque você reduz o volume de sangue e pressão nos vasos sanguíneos. Então você evita aqui a pressão arterial. E aí eu te pergunto, um produto como esse, essa tecnologia, com essa comprovação científica, merece ou não uma salva de palmas? O que é que vocês acham? Extraordinário, né? Então nós vimos aqui rapidamente um pouquinho da conclusão dos estudos científicos. E isso visa te dar mais argumentos, mas ao mesmo tempo fortalecer a sua convicção do produto extraordinário que você tem nas mãos. Mas o estudo científico tem um aspecto interessante. Quando o estudo é feito e ele não é publicado, não é citado, é sinal que a pesquisa não foi tão boa. Vocês vão ver agora que esse estudo ele foi publicado, ele foi citado e ele foi apresentado ao redor do mundo, o que indica que a pesquisa foi extraordinária, que foi de impacto. Tem um aspecto interessante que queremos ressaltar, quando o Carlos, né, o nosso CEO, autorizou o estudo científico, ele teve que assinar um termo. E nesse termo, ele garantiu o seguinte: que se desse positivo os resultados do estudo, seria publicado. Mas se o estudo também desse um resultado negativo, não tivesse efeitos, não tivesse melhoras, também seria publicado. Mas olha a confiança que o Carlos tinha, né, no produto que ele desenvolveu. Ele não tinha dúvida que traria muitos benefícios e que o resultado iria apontar os efeitos do Silocimol na nossa saúde. E aí, gente, às vezes você vai encontrar algumas pessoas que dizem assim: olha, a pessoa melhorou da pressão alta, melhorou da depressão, melhorou do estresse, melhorou de uma patologia. E alguém talvez diga o seguinte: olha, mas o resultado é o efeito placebo, o resultado é o efeito psicológico, é a indução, e alguns talvez até digam que é a fé. Mas vocês viram que o estudo ele foi desenvolvido no primeiro estágio, com as vacas da raça Jesse, e quando transferido para os humanos, com os ratos da raça Wista. E aí eu te pergunto, vacas têm fé? Vacas têm efeito psicológico? Os ratos têm indução? Têm fé? Então, são provas categóricas da eficácia da nossa tecnologia. Isso aumenta a sua confiança no produto que você tem na mão? Aumenta a sua confiança? É para ter orgulho dessa tecnologia, né? Bom, mas se o estudo foi desenvolvido e não foi citado e não foi publicado, é um sinal que não foi bom. Vocês vão ver o quanto o estudo foi de impacto, as citações, as apresentações e as publicações. É o que eu vou te mostrar agora, tá? Lembre-se que primeiro o estudo foi desenvolvido com as vacas Jersey e teve um resultado extraordinário no leite. Extraordinário. Houve um aumento na produção, esse aumento foi na ordem de 23% na produção de leite, e houve uma melhora na qualidade do leite. O estudo identificou que diminuiu a CCS, é a contagem de células somáticas, diminuiu essa contagem. Quanto menor as células somáticas, melhor a qualidade do leite.
Então, não é só o caso de aumentar a produção, mas é o caso de ter um leite de melhor qualidade. Fantástico, né? E aí, vamos ver algumas apresentações. O estudo foi apresentado no 23º Congresso Brasileiro de Zootecnia em 2013, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Zootec, só para vocês terem uma ideia, é um evento técnico-científico. Apenas acadêmicos e profissionais de zootecnia são convidados. O objetivo é disseminar o conhecimento científico para as pessoas. O Zootec conta com grandes nomes da área no Brasil e no mundo. Então, são acadêmicos, técnicos, cientistas da área da zootecnia do Brasil e do mundo. E nesse 23º Congresso do Zootec, o estudo foi apresentado, tá? Então, uma primeira apresentação. Uma segunda apresentação foi no terceiro Simpósio Internacional do Leite Integral, que ocorreu em Belo Horizonte. Aqui você vê o encarte desse simpósio. Queira lembrar que é o simpósio internacional, ok? Realizado em 2013 em Belo Horizonte. Aqui você tem as fotos da época, desse terceiro simpósio internacional do leite, né? E, como te falei, houve um aumento do leite na produção, houve melhora na qualidade do leite, houve a melhora também na qualidade do leite. E aí o simpósio do leite integral em Belo Horizonte, ele reuniu especialistas mundiais. Olha só, especialistas mundiais para discutir as melhores estratégias e manejos em rebanhos leiteiros. Ele foi organizado pela revista Leite Integral, pela AgriPoint, e reuniu em maio de 2013 pesquisadores e especialistas de várias partes. Então, só para vocês terem uma ideia, esse simpósio ele foi patrocinado por grandes empresas multinacionais, como, por exemplo, a Bayer, a alemã Bayer. Teve o patrocínio da Grosseries, Multimix, da Vacinar, e esteve presente mais de 600 participantes. Mais detalhes, não é um público curioso. Esses 600 participantes, na sua maioria, técnicos do setor, ou estudantes de zootecnia e produtores de leite. Então, um simpósio internacional que também esse estudo foi apresentado. Né? Fantástico. Você viu aqui, inclusive, um encarte da época, né? Vou colocar aqui novamente. Você tem aqui o encarte desse simpósio, que foi realizado lá em Belo Horizonte em 2013, tá? Torre Alta Vila, Belo Horizonte. Bom, mas agora houve também aqui uma terceira apresentação, e aqui já no caso uma publicação na BIA. A BIA, que você vê aqui o destaque dela, o encarte da revista, é o Boletim da Indústria Animal, e é a principal revista científica do âmbito. A principal, a BIA. Eu vou te mostrar aqui a publicação do estudo, né? Você pode ver aqui que eles apresentam o estudo do Dr. Geraldo Balieiro. Aqui está nas páginas 70, né? Como vocês estão vendo aqui, página 158, melhor dizendo. Eles apresentaram todo o estudo, toda a conclusão, mostrando que reduziu a espessura da gordura subcutânea. Mas a BIA é publicada pelo Instituto de Zootecnia da APTA. A revista é publicada em artigos originais em todas as áreas que são relevantes à zootecnia, envolvendo ali nutrição animal, produção animal. É a principal revista científica do âmbito da zootecnia. E também a BIA, o Boletim da Indústria Animal, publicou, né, o estudo aqui realizado pela Timol à frente do Dr. Geraldo Balieiro Neto. E agora que é interessante. O estudo também foi apresentado no 21º Congresso Brasileiro de Hipertensão, que foi promovido pelo SBH, né? A Sociedade Brasileira de Hipertensão, que ocorreu em 2013 em Ribeirão Preto, né? E foi, inclusive, publicado na página 86. Aqui você tem o encarte da época, o 21º Congresso Brasileiro de Hipertensão, Ribeirão Preto.
8 a 10 de agosto de 2013. E aí, o SBH, ele organiza uma série de eventos para difundir o tema, para apresentar pesquisas do âmbito da questão que vai melhorar a hipertensão. O intuito desses eventos é beneficiar a saúde da população em geral. Mas, via de regra, os que estão presentes nesse congresso são médicos, cientistas e profissionais de saúde. E é um evento que tem o apoio da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que tem a parceria com a SBN, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia, tem a parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a Federação e Sociedade de Biologia, com a Sociedade Interamericana de Hipertensão, então ultrapassa fronteiras. E nesse congresso foi apresentado o estudo relativo ao silocimol. Mais uma apresentação aqui no Brasil, né? Bom, e agora eu vou te mostrar aqui uma dissertação de mestrado que ocorreu também e que apresentou esse estudo. Então, ele foi feito na UNB, na Universidade de Brasília, especificamente no campus de Gama, né? E aqui você vê, né? Dissertação de mestrado submetida à faculdade UNB de Gama, lá em Brasília. E essa dissertação de mestrado abordou o estudo científico desenvolvido pela Timol à frente do Dr. Geraldo Balieiro Neto. Fiz aqui algumas marcações para vocês verem, né? Aqui, por exemplo, ela destaca que o silocimol aumentou a quantidade de oxigênio dissolvido. E ela cita aqui a página, né, do Dr. Geraldo Balieiro. Depois disso, ela também menciona que na área da pecuária, os resultados também foram expressivos. Diminuiu triglicérides em vacas da raça Jersey, que fizeram a ingestão de água magnetizada. Na ocasião, os autores usaram um dispositivo magnético silocimol. Claro, né? Ela fazendo referência a esse estudo. Também menciona aqui que houve melhora na circulação do sangue, que reduziu os metabólitos. Então, ela fez uma dissertação que foi apresentada e aceita com base nesse estudo, né? Também se verificou a redução do triglicérides, que foi coerente com a redução da glicose nos animais encontrados na pesquisa. Menciona o aumento do pH sanguíneo, o aumento da saturação de oxigênio, que foi apresentada nos animais que ingeriram água tratada magneticamente. Esses só são alguns destaques, né? E também mencionou aqui o aumento da resistência, conteúdo e densidade mineral óssea dos ratos que ingeriram a água tratada magneticamente. Então, aqui uma tese de mestrado que foi aceita e apresentada aqui o silocimol, né? O estudo realizado com o silocimol. E aqui ela menciona novamente, né? A melhoria da circulação sanguínea e o maior aporte de oxigênio para as células encontrados no estudo de Balia. Então, essa dissertação de mestrado. Só que essa dissertação de mestrado, ela também foi apresentada mais à frente no 19º Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Então, se trata, vou até antecipar aqui para vocês enxergarem melhor, de um evento envolvendo a sociedade pan-americana para discutir os aspectos da população, as necessidades, o envelhecimento. E aí, essa tese de mestrado foi incluída. E vocês podem ver aqui no encarte, né, a citação da água magnetizada e a citação dos benefícios, né, da água magnetizada pelo silocimol para reduzir os problemas circulatórios. Os problemas circulatórios são inseridos aqui como epidemia do Brasil. Mas, novamente, né, aqui está o silocimol, esse estudo sendo apresentado nesse 19º Encontro Nacional de Estudos Populacionais, promovido, né, pela Sociedade também Pan-Americana. Gente, nós estamos falando só do Brasil, né? Só das apresentações, das citações dentro do Brasil. Mas não para por aí, tá? Não para por aí. Além disso que nós vimos aqui a nível de Brasil,
houve também as apresentações e as citações a nível internacional. Então, nós tivemos inicialmente no circuito internacional a apresentação pela primeira vez no Congresso em Indianápolis, nos Estados Unidos, em julho de 2013. Então, aqui em julho de 2013, em Congresso Internacional, a primeira apresentação do estudo. Depois disso, o estudo, ele foi publicado nesse manual de componentes bioativos de Dallas, nos Estados Unidos. Esse manual, vou te mostrar a foto, é esse aqui. Ele publicou o estudo da Timol com silocimol, com o Dr. Geraldo Balieiro à frente. É interessante mencionar que esse manual de componentes bioativos e alimentos funcionais de Dallas é ligado ao Departamento de Agricultura do governo americano. Gente, eu vou até interromper aqui a tela para falar algo muito importante. Esse estudo, ele foi submetido a um comitê internacional de avaliação dentro dos Estados Unidos. É um comitê internacional de avaliação. Só depois de ser avaliado por esse comitê é que ele pode ser publicado. E ele foi revisado, como você pode ver aqui, por órgão do governo americano e depois publicado. Então, publicou em seu manual pesquisa do Dr. Geraldo Balieiro, que apontou a eficácia da água magnetizada pelo silocimol para a prevenção da osteoporose. E depois foi também apresentado na 17ª Conferência em San Diego, que também foi promovida pelo órgão. Então, aqui está o manual, né? O manual de componentes bioativos e alimentos funcionais de Dallas. Mas é importante nós entendermos o que é esse manual, tá? O fator de impacto desta revista é de 5,223. Então, numa categoria de 143 em ciência, ela está no 37º. A publicação nesta revista, que é uma das 50 melhores do mundo, avaliada em 37º lugar, olha o ponto. Com esta revista indexada em 7 bases de dados internacionais, o artigo ele pode ser lido, citado por pesquisadores em todo o mundo. Ele foi publicado numa revista de impacto mundial e que pode ser citado, lido, transcrito por pesquisadores do mundo inteiro. Então, olha que maravilha, né? Isso tudo mostra o quanto o estudo foi de impacto. E, mais uma vez, o destaque foi no benefício da questão da osteoporose. Aqui você vê o estudo sendo apresentado, todo ele em inglês, né? A partir das páginas 183, né? Como vocês enxergam aqui, a tabela. E aqui você tem um pouquinho da tradução, né? Aqui, o tratamento da água foi realizado com silocimol, a ingestão da água tratada magneticamente por mais de 45 dias pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas. Lá no manual, a partir da página 183, né? E que pode ser citado por pesquisadores do mundo inteiro. Mas agora, nós chegamos aqui ao Journal of Clinical Desintometry. Esse aqui, essa publicação nesse periódico, é a joia da coroa. É a joia da coroa. Vocês estão vendo aqui a publicação, né? Fazendo referência ao aumento da densidade e do conteúdo e da resistência mineral óssea nos ratos que consumiram água tratada magneticamente, inclusive o tema aqui dessa publicação. Mas o que é esse periódico, esse jornal? Esse Journal of Clinical Desintometry é a principal revista científica da desintometria óssea no mundo. É o principal. Ele está ligado ao ISD. O ISD é a Sociedade Internacional de Desintometria Clínica. Ok? Vamos explicar um pouquinho mais dessa sociedade. O ISD, que é a Sociedade Internacional de Desintometria Clínica, é uma associação profissional dedicada ao avanço da avaliação de saúde musculoesquelética
de alta qualidade no serviço de atendimento superior ao paciente. Agora, notem, é a principal organização de membros para profissionais que trabalham para avaliar, monitorar e tratar a saúde esquelética. A principal organização mundial, a principal. O ISD é uma rede internacional de profissionais com mais de 2.700 membros individuais de mais de 25 países. O principal periódico é o Journal of Clinical Densitometry, que é da Sociedade Internacional de Densitometria Clínica, o ISD. Aqui você tem a publicação, né? Novamente em inglês, né? Você vê aqui também nos destaques a tabela, 15, 30, 45, aumento da densidade, conteúdo e resistência. Essa é a joia da coroa. Nós estamos falando, gente, da principal revista científica que trata da densitometria óssea no mundo. E ali vocês veem a recomendação do uso do silocimol, da água magnetizada com silocimol, para o aspecto preventivo da osteoporose e das fraturas. De novo, nós temos nas mãos ou não um produto de alta qualidade, que passou por todos os testes. Não tem por que você duvidar, não tem por que ficar inseguro. Nós estamos falando, olha, da principal revista, o principal jornal, o periódico do mundo, que trata da densitometria óssea, recomendando a nossa tecnologia. Isso ocorreu, essa publicação, em 2017, tá? Em 2017. E em 2018, houve também uma nova publicação, né, e apresentação na Conferência Internacional de Química Industrial e Tratamento de Água. Inclusive, o Dr. Geraldo Balieiro esteve em Nova York. Nessa apresentação, esteve presente. E o importante salientar é que o Dr. Geraldo Balieiro foi o palestrante principal dessa conferência. Principal. E o material que foi apresentado nessa conferência, ele foi indexado às melhores bases globais, como o Scholar, o PubMed, o Medline, Procast, nas melhores bases internacionais. Então, só aqui dentro dos Estados Unidos, nós temos 2014, 2017, 2018, publicações. Lembrando que, inicialmente, ele foi submetido a um comitê internacional de avaliação, revisados por órgão do governo americano, para depois ser apresentado e publicado. A pergunta é óbvia, né? Depois de tudo isso que você viu de apresentação no circuito nacional, de apresentação e publicação no circuito internacional, isso te dá mais confiança do produto que você tem nas mãos? Te dá mais segurança? Não tem por que você duvidar. Não é o efeito psicológico, não é a fé. Os resultados nos ratos, nas vacas, comprovam isso. Então, olha quanta coisa nós temos nas mãos, né? Tudo isso, pessoal, que nós vimos aqui, todo esse estudo, você pode ter acesso a ele. Eu vou mostrar aqui uma última tela, né, antes de ouvir vocês. Aqui você tem o encarte da época, de 2018, quando o Dr. Geraldo foi o palestrante principal, né? Mas olha isso aqui. Basta você ir no Google Acadêmico. Você vai no Google Acadêmico e digita lá no navegador Geraldo Balieiro Neto Silocimol. Pronto, já vai aparecer. Geraldo Balieiro Neto Silocimol. Já vai aparecer. Entra no Google Acadêmico, no navegador Geraldo Balieiro Neto Silocimol, vai aparecer para você todo o material. É muita coisa para você ver que comprova a eficácia da nossa tecnologia, né? Bom, agora eu vou ouvir vocês. E a pergunta é óbvia. Por que que entender o estudo científico, por que que entender as publicações é importante para você?
Vamos ouvir vocês. Primeiro, do nosso querido Francisco Montemaggiore. Muito obrigado pela gentileza. 2 pontos. O primeiro, quero lhe parabenizar, por só com essa didática clara, espontânea, eficiente, conseguiu eliminar uma série de dúvidas da gente. O segundo, que é mais importante, não é admissível, numa turma de 70 mil cadastrados, apenas 4% assistiram um treinamento desse. Gente, vamos criar vergonha, gente. Isso aqui é importante para nós, gente. Esse esclarecimento não se encontra no gibi, não. É só uma pessoa experiente que nem Orlando que nos dá. Então, gente, muito obrigado. Era isso que eu queria dizer para vocês. Mas parabéns por ter eliminado todos esses pontos obscuros que tinha. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Francisco, como sempre, com colocações muito pertinentes. Laura, lá em Teresina, por favor, Laura. Olá, bom dia. Então, Orlando, todo esse material aí muito rico, é necessário que a gente estude para que a gente possa vencer os obstáculos. E quando você for apresentar o projeto, a pessoa dizer, eu não acredito, isso não faz isso ou aquilo. Quando você estuda esse material aí maravilhoso, não tem como a pessoa ter o argumento de não querer comprar. É só se ela financeiramente disser, não, não dá, não quero, né? Não é nem financeiramente, porque a pessoa quer qualidade de vida. Então, o que cabe a nós agora, todo esse esforço que você fez, estudou, para poder apresentar, é que a gente pegue ele, se aproprie desse conhecimento e passe a apresentar para as pessoas, sem medo e sem vergonha. Apresentar porque a gente tem um projeto que realmente funciona, mostra isso para a pessoa e até para os profissionais, eu sempre trago aquele que tem um artigo que tem a mãozinha, né? Para mostrar para o médico, e aí eles Maravilha, Laura. Cortou seu áudio no final, mas acreditam. A Laura é da área da saúde, sua colocação foi muito apropriada, né? Nos dá mais confiança, né, pessoal? Te dá mais segurança porque você tem nas mãos. Irene, Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? perfeito, Irene. Pode falar. Orlando, parabenizar, sem palavras, né? E até eu escrevi ali no chat, apesar de todas essas provas vivas, provas que você citou aí, nós somos as provas vivas, né? Eu estou aqui com a boca cheia de pino, que eu fiz um procedimento para fazer implante. E faz muitos anos já que eu usava a prótese, né? E agora resolvi fazer o implante. O meu cirurgião ficou encantado com a qualidade da minha massa óssea, né? E teve até umas histórias engraçadas, né? Ele ia pôr aquela água dele lá na minha boca e falar: Não, doutor, me dá minha água, por favor, a garrafinha aqui, né? E aí ele foi entendendo que realmente eu levava a sério essa água, né? E no final ele comprou meu produto, eu não vendi para ele, né? E outra coisa, hoje de manhã a gente na mentoria, a gente estava falando, os palestrantes, o Sidney, o Rômulo, né? Da pergunta, por o sentimento que eu tive quando eu adquiri a franquia, né? Esse sentimento, juntando com tudo isso, é o que nos leva a seguir em frente. E aí vem a pergunta, né? Se nós não falar, as pedras falarão. Porque quanta gente de alta classe conhece o nosso produto e muitos abafam o caso, né? Como é o caso do Dr. Otto, que foi, ninguém falava disso, né? Mas, assim, nós estamos aqui para falar, levar adiante esse projeto maravilhoso. E é isso. Maravilha, Irene. Pessoal, eu queria pedir para você ser um pouquinho mais rápido, porque tem muita gente com a mão levantada. Deixa eu ouvir a Cleide lá no Rio. Eu vou ser bem objetiva, bom dia a todos. Eu quero agradecer, Orlando, por esse treinamento que foi muito importante para nós, né? Assim como o seu Francisco disse, 70 mil, o que está aqui presente, é muito pouco em relação a tantos cadastrados, né?
Então, com esse treinamento, a gente passar para a nossa equipe, principalmente essas que estão ausentes aqui, vai ajudar elas a ter mais firmeza ao falar com seus clientes, e também nós, tendo esse conhecimento, vamos falar com mais convicção. Então, gratidão aí por esse treinamento aí, que vai ser muito útil para todos nós. Obrigado, Cleide. Célia. A Célia lá em Goiás, né, Célia? Bom dia. Tudo bem com todo mundo, né? Então, eu vou só adicionar alguma coisa aí no que a Cleide falou. Perfeita essa ideia de a gente passar para a nossa equipe esse conhecimento, porque às vezes eles não estão com disposição de estar aqui nesse horário. E aqueles que querem crescer assistindo essa apresentação aí, vai dar mais confiança para eles passar para as pessoas esse projeto. E esse aí foi um divisor de águas. Amei, parabéns, viu? É o que eu estou dizendo a todo momento, né? Nós temos que fortalecer nossas convicções. Então, quando você vê tudo que o Silocimol tem, você não fica preocupado porque surgiu um produto concorrente, você não fica preocupado porque uma empresa lançou um magnetizador. Eles podem até lançar um Fusca, mas nós somos uma Ferrari. Dá para comparar um Fusca com a Ferrari? Não dá, não tem, né? Lucinei, Tá me ouvindo? perfeito. Bom dia. Então, eu gostaria de comunicar que eu mudei há 2 meses de cardiologista. Ele cuidava do meu coração há 30 anos, né? Por causa da hipertensão. Mas eu tive problema no triglicerídeo, né? Muito elevado, ele ficou preocupado. Isso 1 mês antes de começar a fazer uso do projeto, há 1 ano e 4 meses. Ele passou uma medicação muito forte. Foi quando o meu projeto chegou com a franquia. Aí eu falei, eu vou guardar esse pedido de exame na gaveta. Durante 2 meses eu tinha que usar a medicação, refazer o exame e levar para ele. Eu falei, esse projeto vai funcionar. Funcionou na filha da minha amiga com 5 anos. Então eu comecei a fazer uso do projeto da forma correta, sem vacilar 1 minuto. 2 meses depois eu repeti o exame e levei para o cardiologista. Quando ele olhou, ele falou, olha, a medicação funcionou. O seu triglicerídeo ficou perfeito. Eu nem vou repetir a medicação. Aí eu tirei a squeeze da bolsa e falei, eu não comprei o remédio, eu fiquei usando esse projeto. E esse cardiologista, já idoso, né? Ele falou, você não sabe o que está falando, você não tomou a medicação, eu duvido. Eu falei, eu não tomei e não vou tomar porque o senhor acabou de falar que eu estou bem. E com esses estudos científicos que eu procuro não perder uma live, um treinamento, isso me dá mais segurança de falar para qualquer pessoa sobre o projeto. Porque antes, no começo, eu falava do que acontecia no meu organismo e já falava com toda a convicção. Agora eu falo com convicção cientificamente comprovada. Por isso que é importante o que o nosso colega falou no começo, não perder os treinamentos. E quem tiver equipe, incentivar para que eles também façam o mesmo. Porque isso aqui é uma escola que não tem lugar nenhum, só a Timó oferece para gente e gratuito, né? E obrigada, Orlando, por tudo. Muito obrigado, Lucinei. Débora Lira, por favor. Vocês estão me ouvindo? Está dando Perfeito, para ouvir? Débora. Eu quero só agradecer, porque eu já estava preparada para falar com qualquer pessoa, assim, do meu nível, pessoas mais humildes, agora eu consigo falar com pessoas mais especializadas, que enfrentam a gente dizendo assim, quem é você para me dizer sobre isso? Mas agora eu tenho mais autoridade. Por que que eu tenho? Porque esse projeto fez a mudança na minha vida, eu sou prova viva disso. Eu tenho mais de 70 pessoas na minha família que faz uso do projeto. Já eliminei 13 quilos de mim com o uso do projeto. Não sinto dores da fibromialgia e muito mais. E ajudei minha família. Minha mãe está aqui ao meu lado, sem infecção urinária, sem uma cárie, há 6 anos na cama. E esse projeto mudou as nossas vidas. Eu não tenho dúvida de que isso faz a diferença. Orlando, você tem uma didática incrível. Você é maravilhoso. Eu agradeço fazer parte disso. Obrigada por tudo que você já me ensinou. Você já me ensinou muita coisa. Eu não tenho medo de falar e não tenho por que deixar Timor. Obrigado, viu? Nos fortalece, né, Débora? A gente não precisa ficar com medo, não.
ficar com medo, surgir um produto novo, uma empresa aí, qualquer. Não. Ó, nós temos uma Ferrari, nós não temos um Fusca, lembrem disso, tá? Você não vai trocar a Ferrari pelo Fusca, vai? Ah, não tem lógica, né? Querida Dorcelina, lá em São Pedro da Aldeia, por favor. Liga teu áudio. Agora sim. Eu também só tenho a agradecer. Eu estava até mesmo falando que aqui até o meu cachorrinho é beneficiado, né? Porque ele é muito velho mesmo, e ele está muito bem. Tem a história do meu esposo, né? Você sabe, né? Que eu já falei sobre isso. E tem o resultado do exame. Exame não mente. Eu tenho aqui o cateterismo, que ele foi desenganado em 2017. Está aqui, não toma mais um remédio químico. Eu trato dele, problema existe, né? Mas eu trato dele apenas com a água e, claro, com mudança alimentar, algumas coisas, tem que fazer, né? E ele está aqui, está bem. Esses dias, é um relato que eu vou tentar resumir. No dia do nosso congresso, ele passou mal, não estava com a pressão alta e não estava com a glicose alta, mas ele passou mal, porque o problema dele é coração, né? E estava com líquido no pulmão. Levamos ele lá em Niterói, local do nosso congresso, fomos para a UPA. Quando chegou lá, o médico porque queria botar ele na sala vermelha. E botou. E depois que eu falei para ele, doutor, ele já não toma mais nada químico há mais de 6 anos. Ele tem que ir para a sala vermelha. Eu passei o maior sufoco lá. E aí veio a assistente social falar comigo, você me dá o número dos seus filhos, da família. Para quê? Para avisar, para entrar em contato. Eu falei, para quê? O pensamento que veio na minha cabeça foi: eles vão levar ele para a sala vermelha, vão dar alguma coisa para ele que ele não pode usar, que ele não está mais usando, vão matar ele e ainda vão me incriminar. Foi esse o pensamento que veio na minha cabeça. Fiquei desesperada. E aí eu falei para ele: olha, minha família está toda aqui. Ele tem que sair da sala vermelha. Ele não precisa ir para a sala vermelha. Porque na época da Covid, ele ia para a sala lá, para o médico, para o hospital, para as UPAs da vida, com a pressão alta, com a glicose alta, com tudo alto. E eles nunca colocaram ele na sala vermelha. Por que que ele tem que ir aqui para a sala vermelha? Tira ele. E aí eu não podia entrar na sala. Quando foi, aí eu falei com a assistente social, ó, eu não vou dar o número dos meus filhos. Você, por favor, eu não posso entrar na sala vermelha, mas você pode. Tira ele de lá. E aí o médico acabou botando ele na sala amarela e liberando para me ficar com ele. Eu falei, Carlos, o que que eles fizeram com você lá? Não fizeram um exame. Ele falou, ele mandou a enfermeira nebulizar, mas ela não nebulizou ele, ela mandou ele cheirar de longe, porque se ela tivesse botado aquela máscara nele, ele teria morrido. E aí ele foi liberado para a sala amarela, eu fiquei com ele, mandaram ele embora, não fizeram nada. E aí, ó, eu não sei o que eles queriam fazer, mas para mim eles iam fazer uma maldade, porque eu disse que ele não estava tomando nada químico há mais de 6 anos. Estou tratando somente com a água e com as coisas naturais da criação. Perfeito, Dorcelina. Perfeito. E para concluir, Kátia, eu vou ouvir a Cláudia, Kátia Bandinha rapidinho, para a gente já passando 10 minutos do tempo.
Pode ligar seu som, ó, Oi, bom Kátia. dia, Orlando. Bom dia. Eu só queria agradecer também esse treinamento maravilhoso que nos capacita. Eu tenho gratidão de trabalhar nessa empresa que nos dá tanto conhecimento e nos capacita a conversar com profissionais de saúde, com o conhecimento que nos é passado. E a minha maior gratidão é ver a sobrevida de pessoas. Ver pessoas que estavam perto do fim e você vê que a gente leva um conhecimento, ela confia e a gente vê a vida da pessoa voltando. E isso não tem preço. Já consegui ajudar mais de 50 famílias e todas unânime. Muito obrigada por me apresentar esse projeto de saúde. Então, eu agarrei a causa e não saio da Timol mais. É gratidão pelo Dr. Carlos de ter tido essa brilhante ideia de ajudar a gente aí com esse projeto de saúde. Tá bom? Bom dia para todos. Bom dia, Kátia. Para concluir, a Vandinha, que faz tempo que está com a mão levantada, por favor. Tá me ouvindo? Perfeito. Então, só para aí pegando um gancho no depoimento da Irene, né? Com relação a fazer implante. Eu também estudo a área da saúde e a gente vê umas coisas assim incríveis, né? Uma certa época, eu fui fazer uma tomografia para fazer, aí o dentista falou que precisava fazer um enxerto, né? Um enxerto ósseo. Aí agora, depois de 4 meses de uso da água, eu já voltei em outro médico, fiz a tomografia e ele falou assim, sua parte óssea da boca está excelente, não precisa fazer enxerto, nada, está excelente, não precisa. Então, essas coisas assim, sabe, a gente já está convicta, mas quando a gente vê essas coisas, quando vê você passar as pesquisas aí científicas, isso dá mais coragem para a gente não deixar de falar, aproveitar toda oportunidade para falar, porque se é bom, a gente não vai guardar só para a gente, né? Tem que espalhar mesmo. Isso, Então é isso. exatamente. Orlando, a sua matéria que você passa é excelente, muito bom, a gente só tem que agradecer. Importante essa convicção, né, Vandinha? Deixa eu ouvir Ernilene lá do Maranhão para concluir. Ernilene, pode falar. Oi, muito obrigada pela oportunidade, viu? Já estava triste. Então, olha, isso aí é muito bom, sabe por quê? Porque eu me deparei com um amigo médico em que ele disse que já usava água alcalina. E eu soube me explicar a diferença de uma água alcalina para uma água alcalinizante. Então, prontamente eu deixei um combumine com ele. Ele fez uma cirurgia bariátrica e eu estou esperando os resultados para ele me dizer. Então, é muito importante ter conhecimento como esse, palestras como essa que você fez. É muito bom para a gente. É isso que eu queria dizer, porque se não tivesse, eu não saberia como conversar com meu amigo médico. Perfeito. Muito obrigado, viu, Ernilene? Pessoal, nós vamos ter que concluir, tá? Eu sei que alguns ainda gostariam de falar, mas já ultrapassamos aqui o tempo em quase 15 minutos. Lembram do início? Esse treinamento visa te dar argumentos, mas principalmente fortalecer as suas convicções. Gente, você tem que ter orgulho do Silocimol. E não é pouco orgulho, não é muito orgulho dele. Você é a prova viva do que ele faz, né? Os estudos científicos só comprovam o que ele faz. Você é a prova viva. É muito orgulho, não é pouco não, de nós termos uma tecnologia como essa. Você concorda que temos que ter muito orgulho do Silocimol? Temos que ter ou não, pessoal? Me diz aí. Muito orgulho, tá? Muito orgulho. Tá bom? Depois reúnam com as suas equipes, apresentem, vai ficar gravado, revejam de novo, anotem e ajude também as pessoas da sua equipe a ter essa convicção. Essa convicção. Se você tiver essa convicção, você não vai ser incauto, não vai desanimar porque alguém falou mal, não vai desanimar porque alguém largou a Timol. Você é que decidiu fazer a Timol. A sua convicção, independente dos outros, ok? Então, grande abraço, excelente final de semana, meditem tudo que nós vimos e que o nosso bom Deus, né, abençoe cada um de nós e a nossa semana. Grande abraço, pessoal.